Nós vamos estar agora com Rebeca Cardoso, psicóloga. Ela vai tratar do tema Equipe Multidisciplinar no Autismo, o papel de cada profissional e os benefícios da equipe multidisciplinar no autismo. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, especialista em TCC, especialista em análise do comportamento, professora e supervisora ABA. Então, quem precisa de supervisora já sabem que procurar, né? Então, é uma grande forma de começar um bom trabalho para quem quer começar é, por exemplo, convidar a Rebeca para ir à sua escola fazer uma palestra, uma capacitação, um curso, né? E ensinar formas de fazer intervenção ABA ali na escola e tendo, por exemplo, Rebeca como supervisora, que vai acompanhar o trabalho dos profissionais, certo? E fazer cursos específicos, seja para graduação, seja cursos específicos menores, mais curtos, para já começar a aplicar esse trabalho, está bem? Então, seja bem-vinda, é com você agora, fique à vontade e muito Então, obrigada por boa estar aqui. noite. Boa noite. Prazer, Rina. Muito obrigada pelo convite, né, da faculdade. Um prazer estar aqui para colaborar com vocês, trazer conhecimento, fazer a troca, né, aprender, porque eu aprendi muito. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, mas vou me apresentar primeiro. Então, como a Rina falou, que eu sou Rebeca, sou psicóloga, sou formada há 10 anos pela faculdade antiga, né, Faculdade da Cidade do Salvador. Me especializei em terapia cognitiva comportamental. Depois eu fiz a especialização em ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada ao autismo, neuropsicologia, e estou ainda fazendo a de psicologia hospitalar, que seria para justamente agregar, conseguir levar esse conteúdo para o hospital também, porque a gente sabe que cada vez mais a gente tem pacientes com diagnóstico no hospital e em alguns momentos a equipe não está preparada para receber. Acha que a criança está com a birra no momento de fazer uma coleta de sangue, então ter um profissional capacitado no hospital é fundamental, então até mesmo para palestrar, né, para os hospitais, para as clínicas, eu acho que isso é fundamental. Tem algumas extensões em psicomotricidade e psicopedagogia que também tudo para agregar o conhecimento, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês a minha tela. Depois a gente vai, né, ter a questão de trocas também, que a gente vai trocar um pouquinho aqui. Deixa eu só abrir, só um minuto. Estão vendo e ouvindo bem? Pronto. Então, se em algum Sim. momento ficar ruim, complicado de ouvir, né? Porque eu moro aqui perto da Fonte Nova, então tem jogo por aqui. Vocês me falam, que aí eu volto, né? Faz assim, bota um emoticon assim na mensagem que eu vou saber que ficou um pouco ruim, tá bom? Então, a nossa palestra, o tema, né, do nosso primeiro simpósio, como a professora Rinaelma já falou anteriormente, que é a aba Intervenção Multidisciplinar, Colaboração, que é onde a gente vai falar muito agora, eu e a próxima palestrante, que é justamente na colaboração entre os profissionais para resultados otimizados no tratamento do autismo, tá bom? Então, o meu tema, né, o meu subtema, digamos assim, seria a equipe multidisciplinar no autismo, o papel de cada profissional e o benefício da equipe multidisciplinar no autismo, porque a gente entende que é uma equipe e depois a gente vai falar quais são os benefícios, por que motivo é que tem que ter uma equipe e não fica só um profissional. Então, a gente precisa entender, falar também dos benefícios para que as pessoas compreendam essa necessidade, tá bom? Então, primeiro, para a gente começar, o transtorno, só para historiar um pouco, que a palestrante anterior já falou, mas para que vocês possam entender sobre o que eu vou falar posteriormente. Então, o transtorno do espectro autismo é uma condição que já foi dita que ela é do neurodesenvolvimento, que afeta a esfera social, caracterizada por comportamentos restritivos e repetitivos, que também teve algumas perguntas referentes a isso hoje. A gente tem um tratamento de padrão ouro no TEA, que seria a ciência, né? A ABA, e tem o Denver, que nasceu em virtude dessa ciência, é um método, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Então, esse padrão ouro do tratamento, ele é baseado em uma abordagem multidisciplinar. É só o psicólogo que vai tratar aquela criança? Só o fono, porque às vezes a mãe procura
um acompanhamento só porque a criança não fala. Mas não é só isso. Para a criança falar, a gente diz que a fala é a cereja do bolo. A criança não vai acordar, opa, estou aqui falando porque eu comecei com a fono. Não, a criança precisa adquirir habilidades, primeiro, como, por exemplo, o contato, olhar. Ela precisa imitar, porque a criança ela aprende observando, seguindo aqueles comandos. Então, a gente precisa entender que a abordagem de um padrão ouro para o atendimento atualmente do autismo é uma equipe multidisciplinar, tá certo? Mas existem desafios justamente para implementar esse tratamento, que eu vou falar com vocês sobre a questão, primeiramente, da questão do plano de saúde. Então, muitas famílias, primeiro, enfrentam a dificuldade no SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, para conseguir uma vaga. Fez um plano de saúde, enfrenta dificuldades também com o plano de saúde, porque é um tratamento que ele não é barato. Então, para a gente ter, de fato, profissionais capacitados, a gente vai precisar de investimento. Então, em alguns momentos, a família vai enfrentar, sim, dificuldade com o plano de saúde, mas a gente não pode desistir. Por quê? A gente sabe que a criança ela vai passar o quê? Ah, é uma semana, Rebeca, que vai sumir todas as características? Não. Às vezes a gente tem uma criança que ela vai levar 6 meses para adquirir uma habilidade. A criança vai levar 1 ano, 2 anos. Mas isso a gente vai ficar fazendo o acompanhamento com o supervisor, as habilidades, o AT, a equipe, para entender onde é que está. Será que é uma questão daquele momento daquela criança? Será que não tem alguma comorbidade daquela criança? Então, a gente vai precisar ir entendendo ao longo do tempo. No Sistema Oficial de Classificação de Diagnóstico Psiquiátrico, nos Estados Unidos, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição, como a gente conhece como DSM-5, ele utiliza o termo de transtorno do espectro do autismo como definição médica do espectro, certo? Então, a gente, depois que teve essa atualização do DSM-5, a gente identificou que colocou todos como transtorno do espectro autismo, como o colega perguntou também da síndrome, certo? Então, o diagnóstico do autismo. O diagnóstico ele acontece como, Rebeca? Aí já vem o papel da equipe multidisciplinar. Ele é um dado, ele acontece com base em dados clínicos. Ah, Rebeca, eu vou fazer uma ressonância e vou identificar? Não. Não é assim que funciona. Claro que a gente vai fazer exames genéticos, que é extremamente importante. A gente vai fazer exames complementares, a gente vai fazer exames, né, de audiometria, Bera. Claro, é importantíssimo os exames. Mas o diagnóstico ele é feito com base na observação. De quem? Do neuropediatra, do psiquiatra, do pediatra, onde ele vai identificar. Então, não existe um exame específico com base na análise da criança e dos marcadores do desenvolvimento, que a gente chega a um diagnóstico. Importante falar nessa questão do marcadores do desenvolvimento, que não é uma comparação, tá? Então, eu não vou comparar uma criança a outra. Existem marcadores do desenvolvimento que a gente sabe que, por exemplo, uma criança com 2 anos, ela já pode emitir, precisaria emitir 2 palavras, uma frase, e ela ainda não faz. Então, já liga um alerta, digamos assim, para que a gente entenda, olha, é necessário uma intervenção precoce antes mesmo de diagnóstico. Por quê? Quando o pai chega na minha sala e diz, ai, Rebeca, porque o diagnóstico não saiu no diagnóstico, começa a intervenção precoce, começa logo a intervenção. Ela vai ser prejudicada por fazer a terapia? Não, mas ela vai se prejudicar se não fizer. Então, a intervenção, ela precisa acontecer mesmo sem o diagnóstico, porque o diagnóstico recebeu. Qual é importante? O que é importante é, de fato, o acompanhamento que aquela criança vai realizar. Então, muitos passos foram dados na compreensão do autismo nos últimos anos, como Rina falou anteriormente, que não é que a criança agora está nascendo muito, né? Claro que existem estudos que estão mostrando a questão de alimentação e por aí vai. Tem várias pesquisas que vocês podem se aprofundar depois que estão falando sobre isso. Mas agora as pessoas estão compreendendo. Por isso que existe muito adulto buscando uma avaliação para entender que será que realmente, será que eu tenho autismo? Será que eu não sou só o esquisitão? Eu não só fui o esquisito na adolescência?
E outro ponto importante, muitos pais, mães, né, vão buscar a avaliação após o nascimento do filho. Por quê? Observou no filho muitas características que nele não tinha visto, ou que na época dele era passado, né? Ah, deixa para lá, é lerdo, é desatento mesmo, é assim. Então, foram dados muitos passos nesses últimos anos com a criação de ferramentas eficazes para a triagem de crianças para risco de autismo. Então, a gente tem estudos que mostram que é importante a gente fazer esse rastreio com a criança com autismo e que é possível identificar, sim, aos 6 meses de idade. Tá bom? Agora, apesar desses avanços, a média de diagnóstico é uma base de 6 anos de idade, no máximo, tá? Então, de 4 a 6 anos, os pais já começam a olhar idade escolar, né? A professora falou, a coordenadora falou, então a gente começa, eles vão começar a buscar, mas pode ter começado antes, porque a gente tem uma janela. A criança vai deixar de aprender? Não, ela vai aprender, mas ela vai ter perdido oportunidades de ter aprendido anteriormente, tá bom? Então a terapia não vai fazer mal para aquela criança. Se depois o diagnóstico não ficar fechado, ok, é um diagnóstico. Então, as características diagnosticadas no autismo, eles são prejuízos em quê? Na comunicação social, na presença de comportamentos restritivos e repetitivos. Um diagnóstico tardio, como eu disse, ele pode atrasar o início desses serviços e apoios, que podem ajudar a ensinar a criança melhores formas de se comunicar, interagir, brincar, aprender. Por isso que a gente precisa do apoio da escola, o apoio, né, da coordenadora, da orientadora, das pessoas que atendem aquela criança, aquele ciclo, né, daquela criança que possam ajudar a chamar assim a mãe, que às vezes a gente vê, porque eu tenho 2 filhos, a gente olha, mas não quer ver, né? A gente, poxa, não, eu acho que vai passar. Ou eu tô vendo coisa. Então, é necessário que as pessoas falem no sentido de colaborar e não apontar o dedo. Isso é importante. Então, a estimulação precoce é fundamental, como eu disse, que a criança deixa de adquirir habilidades, então ela perde oportunidades. Uma equipe multidisciplinar bem preparada e que se comunique. Então, começou a estimulação precoce, começou a intervenção antes mesmo de fechar o diagnóstico, por quê? O neuro ele pode verificar que a criança não fechou, né? Não, todos os requisitos, digamos assim, mínimos para fechar um diagnóstico. Então, geralmente eles dizem, ó, começa a intervenção, com 6 meses você volta. Então, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar bem preparada para identificar e que se comunique, porque no atendimento comigo, a criança está aqui comigo, ele está olhando para o lado, mas eu acho que tudo bem. O olhar dele está lateralizado, mas tudo bem, não se comunica com a outra. Então é necessário que a gente se comunique, porque vai perceber o quê? Que em todas as oportunidades a criança está agindo da mesma forma. Então, conhecer os principais papéis de cada profissional do autismo é fundamental. A gente precisa entender o nosso papel naquela estimulação. Então, eu sou psicóloga. Se eu não souber, eu estudo sobre prompt, por exemplo. Eu participo de palestras para assistir, para aprender, mas eu não sou fono. Seria muito importante a gente fazer, por exemplo, medicina, a gente fazer fonoaudiologia, terapia ocupacional, porque a gente vai a fundo aprender tudo que aquela criança precisa. Mas a gente não tem tempo ou não tem dinheiro suficiente para fazer aquilo. Mas eu preciso entender o meu papel e cada um tem o seu espaço. A comunicação é importante, mas o espaço é extremamente importante também. Então, saber, seja para lidar diretamente com a evolução, a gente precisa saber nosso papel, ou para melhorar também os nossos processos de comunicação sobre o tratamento. Então, eu preciso entender que eu acerto, mas eu erro. Então, se uma colega chega para mim e diz, poxa, Rebeca, que tal você trabalhar dessa forma, você dar tal dica, você perceber de tal forma? Eu preciso ser humilde para dizer, irei avaliar, por mais que eu não concorde. Então, qual é o meu principal objetivo aqui? É o desenvolvimento daquela criança, a avaliação daquela criança. Então, a gente precisa, né? Dar um pezinho atrás, observar. Se for o caso, muda. Se não for, agradece. Assim que a gente deve fazer, tá bom? Que a gente envolve vidas. Então, devido a essa questão dessa complexidade do autismo, é importante que seja instituída uma abordagem multidisciplinar
mais de uma pessoa trabalhando profissional com a colaboração interprofissional. Então, todos trabalhando em várias, né? E cada um no seu quadrado, mas trabalhando junto. A colaboração que facilita a interação e experiências clínicas compartilhadas. Porque eu vou também aprender. Então, eu não vou só trabalhar, atender e ir embora. Eu vou também aprender. Cada paciente me ensina muito. Então, cada paciente é único. Não adianta dizer, ó, me diga, Rebeca, como é que eu vou fazer com o paciente não verbal. A gente vai avaliar cada caso. Por isso que não é uma receita de bolo. A gente tem caminhos que precisam ser traçados e feitos, mas cada criança vai ter uma abordagem diferente, tá bom? Então, para a gente ter uma prestação de serviço bem-sucedida e resultados positivos, a gente precisa interagir e compartilhar as experiências. Cada criança ela se desenvolve de uma maneira, como eu disse, principalmente nos primeiros 5 anos. Então, eu tenho um filho, Rebeca, mas o segundo vai ser do mesmo jeito? Não. Eu tenho quase absoluta certeza, vozes na minha cabeça, de experiência de vida que não. Ele não vai ser a mesma coisa, não vai desenvolver do mesmo jeito, porque cada criança é única, gente. Eu não sou igual a vocês, então vocês, as que a gente não pode esperar que a criança seja da mesma forma. Se eu não sou, eu não posso esperar que o outro também seja, tá bom? Então, no entanto, existem alguns sinais que eu falei lá no início. Então, a criança, os marcos, né, do desenvolvimento. As crianças com 6 meses, ela não está emitindo grandes sorrisos, expressões calorosas quando vê a mãe, pelo menos. A gente sabe que nesse momento ela já está tendo uma visão, já está conseguindo perceber os detalhes. Mas ela não emite. É como se a mãe não estivesse ali dando mama para ela. Ou ela emite sorriso inapropriados, como dizem na literatura, mas seriam sorrisos que não tem motivo para estar sorrindo, mas ela sorri. Mas, Rebeca, toda criança faz isso. Algumas crianças fazem. Pode ser autismo, como pode não ser. São sinais de alerta, tá bom? Então, não é para ninguém se desesperar e achar que é só isso que vai fechar um diagnóstico. São características que a gente vai observar, são alertas. Então, a criança não compartilha ações, sorrisos, expressões faciais. 9 meses de idade, a criança já, ó, eu estou sorrindo, ela está sorrindo. É um espelhamento, ela está aprendendo. A criança não faz isso. Ela não balbucia, não emite aqueles sons. 12 meses. Uma criança, ela pode começar a falar com 16 meses? Pode. Pode ser que ela não tenha autismo? Pode. Cada criança é única. Mas são sinais de alerta, tá bom? Então, ela não aponta, ela não mostra, ela não alcança, ela não acena para as pessoas com 1 ano de idade. Não tem palavras aos 16 meses de idade, sem frases significativas. Não é uma ecolalia, tá bom? Uma ecolalia imediata, onde a gente diz para a criança bom dia, bom dia. Uma ecolalia tardia, que é uma ecolalia de algo que ele observou, ouviu antes. Um desenho animado. Você falar para a criança bom dia, ela vamos dançar com Patati. É uma ecolalia tardia. Ela não está utilizando a fala, né? A linguagem, a comunicação verbal de forma apropriada. Então, a criança não tem frases significativas com 2 anos, né? 24 meses. Então, a criança, por exemplo, a polda, que acontece neural. A criança Rebeca acordou um belo dia, 2 anos de idade, não fala mais. Ou então a criança que falava 20 palavras se reduziu para 15, reduziu para 10. O que é que a gente vai fazer? Observar. Então, falar com vocês só pincelando para que vocês entendam o papel fundamental da equipe multidisciplinar. Então, cada um vai observar uma questão dessa que eu falei para vocês. Então, a questão motora, apontar, andar, quem é que verifica? O psicomotricista, o educador físico, a ATO. Se a criança fala, a fono vai avaliar. Será que realmente é um autismo ou uma outra questão? O sorriso, expressão, se a criança sente dor, se a criança sente emoção, o psicólogo vai verificar. Então, a equipe multidisciplinar é importante até mesmo na intervenção precoce, que nem tenha tido um diagnóstico ainda, tá bom? Então, é essencial que a criança faça acompanhamento médico, que a gente já sabe, frequentemente. Rebeca, eu fui falar com o pediatra e ele disse: meu filho está normal, mas eu estou sentindo que
o desenvolvimento dele não está tão assim como esperado. Vai em outro médico. Mesmo que diga, a Rebeca está dizendo que o médico é ruim. Não, é o entendimento dele acerca daquilo, tá bom? Então, a gente vai verificar com outro profissional e avaliar, sim, levar essa criança para perceber. O pediatra não viu, o neuropediatra está aí, psiquiatra está aí, porque para fechar o diagnóstico tem que ser um médico. A equipe multidisciplinar vai colaborar para este diagnóstico. Então, a gente vai emitir relatórios, se o médico, né, encaminhar para acompanhamento primeiro, a gente vai emitir relatório da família, ela vai levar para o médico para fechar aquele diagnóstico. Até mesmo para questões de benefícios, de assistência, né, continuado, LOAS e por aí vai, ela precisa desse carimbo do médico. Então, de acordo com a Academia Americana de Pediatria, muito se falou, um mês, 2 meses atrás, sobre isso. É recomendado que todas as crianças recebam triagem de autismo de 18 e 22, 24 meses. Então, ele está dizendo ali, ó, foi no posto de saúde, tem que fazer uma triagem para aquela criança de autismo. Fez o rastreio, identificou? Intervenção, encaminhamento. Não identificou? Segue a vida, tá bom? Então, vou falar com vocês referente às leis, que é o que eu disse para vocês antes sobre o plano de saúde, que é importante. Por quê? Por que o plano de saúde? Infelizmente, em alguns momentos, ele não dá uma colaboração para a gente. Ele, em alguns momentos, nega. Ou a criança começa o atendimento e para o atendimento. Porque entendeu que não precisa ou que não é. Não sei, são várias justificativas. A gente percebe muito, né? Atualmente ter crescido as negativas do plano de saúde. A gente vê atualmente alguns planos. Eu já senti também isso na pele, falando da minha experiência. Eu trabalhava em uma determinada clínica, onde tinha 3 planos de saúde, e do dia para a noite, o plano de saúde resolveu glosar todos os atendimentos. Simplesmente eles disseram que não iam pagar. Não iam pagar. E saí dessa clínica, infelizmente, fui para uma outra clínica, porque a gente precisa trabalhar, gostando muito daquela clínica. Fui para uma outra e aconteceu a mesma coisa, com outro plano de saúde. Então, a gente precisa também, enquanto profissional, estar preparado, né, para que situações como essa, porque o plano de saúde nem sempre ele vai fazer o que a ANS está dizendo e a lei está dizendo que tem que ser feito. Tá bom? Então, referente a essa lei dos planos de saúde, ela é uma lei que fala basicamente sobre cobrir os atendimentos, como a gente tem, né? Sobre emergência, urgência, cirurgia, parto. Ela vai falar também da classificação estatística de doenças e problemas relacionados à saúde, né? O CID, que a gente sabe, do carimbo médico. O que vai incluir o TEA. Então, portanto, é fundamental que os planos de saúde eles forneçam os recursos necessários para acompanhamento multidisciplinar do indivíduo com autismo. Enquanto terapia fonoaudiológica, por exemplo, ou TO, teve essa lei que foi criada para que cobrisse. Em alguns momentos, pode ser que cubra, pode ser que não cubra, a família vai entrar com o processo, vai procurar um advogado para que possa assisti-lo da melhor forma e não perder ainda mais dia, porque cada dia perdido é uma habilidade que ainda não foi reforçada. Existiu a resolução de 2022 que ela fala sobre a cobertura desse acompanhamento, né? Ela vai cobrir atendimento ABA, vai cobrir Denver, vai cobrir exames fonoaudiológicos, vai cobrir terapia ocupacional com integração sensorial, por exemplo, porque se não tiver escrito integração sensorial, ele vai dizer, ó, então a gente não cobre, porque não está no nosso rol. Então, a cobertura, né, ela vai auxiliar a família nesse sentido, com essa resolução de 2022. Por sua vez, existiu uma outra lei, que ela veio com o sentido de exemplificar. Mas aí o plano de saúde entendeu que teria uma brecha para negar. Por quê? Ela veio para alterar questões importantes sobre justamente dizer que a criança com autismo, independente da ciência, da abordagem, da clínica que seja, ela tem direito a tudo que ela precisa para o desenvolvimento dela, né? Daquela criança
percebido e orientado pelo médico da família, pelo psiquiatra ou neuropsiquiatra. Então, neuropediatra. Então, é necessário que a gente observe que existem leis que asseguram a criança naquele momento. Então, a gente tem uma lei que cobre, tem uma lei que especifica, mas a gente precisa estar atento. Então, essas leis, elas desempenham um papel fundamental. Por que, Rebeca, você está falando isso? Porque ela fala justamente da equipe multidisciplinar. Porque lá no início foi criado que a criança teria direito à psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional básica e pediatria, né? E neuropediatra uma vez por ano. As outras leis, elas vieram para complementar e fazer entender que as outras disciplinas, outros profissionais também iriam colaborar para o benefício daquela criança, para aprender habilidades, tá bom? Então, a gente tem essas leis que asseguram o nosso trabalho, mas a gente precisa fazer o nosso trabalho bem feito. Uma equipe multidisciplinar, ela é o que, Rebeca? O que seria exatamente uma equipe multidisciplinar? São grupos de profissionais da saúde e da educação, porque tem psicopedagogos também que ajudam e não são, infelizmente, valorizados, mas têm papel fundamental nesse acompanhamento que, como, por exemplo, nutricionistas, psicólogos, médicos, também que vão trabalhar juntos para tomar decisões sobre o tratamento de pacientes individuais e usuários de um serviço de saúde. Então, a colaboração de interprofissionais, de vários profissionais, eles utilizando uma abordagem que multidisciplinar, onde todo mundo vai falar uma mesma linguagem para o desenvolvimento daquela criança, ela pode ser determinante, importante para aumentar os cuidados de saúde positivos. Então, a gente entende que eu preciso, no mínimo, desses profissionais que eu vou falar com vocês para um bom andamento do processo, tá bom? E os profissionais que podem fazer parte, quais são esses profissionais que podem fazer parte? Como eu disse anteriormente, o autismo ele tem uma complexidade muito grande. É importante que a gente tenha essa equipe de vários profissionais, essa equipe multidisciplinar, que possa realizar avaliação de diferentes focos. Então, a gente vai ter um supervisor, onde ele vai fazer uma avaliação, que eu vou falar melhor, detalhadamente, sobre o papel de cada um. Ele vai fazer a avaliação, ele tem um coordenador, onde vai também gerenciar todo esse grupo, né, de profissionais que trabalham para a criança com TEA, que apresenta essa diversidade de clínica. Então, a gente vai ter todos os outros profissionais também. Então, um plano terapêutico vai ser criado para que todos eles sigam. Claro que no plano terapêutico, que também em um outro momento a gente vai falar sobre isso, esse plano terapêutico, ele vai vir discriminando quais são as habilidades que precisam ser adquiridas daquela criança, quais são a defasagem, digamos assim, daquela criança, o médio prazo, a longo prazo, as habilidades que ela vai adquirir, falando de cada um desses profissionais. Então, os profissionais, a gente faz uma reunião depois dessa avaliação, onde cada um vai dizer, não, eu concordo, Rebeca, porque lembra que eu disse, a gente precisa entender, eu sou psicóloga. Eu vou fazer com base na avaliação, em base em protocolos que são aplicados. Mas cada profissional vai dizer, ó, eu acredito que a gente pode buscar isso, eu acredito que a gente pode buscar aquilo. A gente constrói o PEI, ou PIC, que é o plano de intervenção individual, vai apresentar a família vai validar e a gente coloca em prática aquele acompanhamento. Então, existe uma variedade de profissionais que vão construir também esse plano terapêutico, tá bom? Então, a gente tem um médico, que foi quem fez o diagnóstico, ou percebeu uma suspeita, que é geralmente feita por um psiquiatra ou um neurologista, se for criança, pediátrico, se for adulto, né, neurologista. Além disso, esse profissional, ele fará as prescrições de medicamento, que tem gente que pergunta, é o psicólogo que faz? Não. A gente estuda na faculdade, porque a gente precisa entender os efeitos e quais são como vai funcionar a medicação dentro daquele paciente, né? Então é importante que todo mundo estude essa questão para que a gente entenda, por exemplo, a criança iniciou uma medicação nova. Olha, mãe, Rebeca, meu filho começou uma nova medicação. Tá bom, mãe.
Se eu não entendo daquela medicação, eu percebo, nossa, esse paciente agora ele está mais agressivo, piorou. Não é que ele piorou. Ah, qual o efeito daquela medicação? Qual é o tempo que vai levar para que o organismo dele processe aquele medicamento? Então, quem vai fazer essa prescrição, se for o caso, é o médico. Tem um nutricionista que ele vai fazer trabalhar com a dieta, nutrição, vai passar exames também para verificar a questão de vitaminas, porque tem alguns pacientes com autismo que eles têm seletividade alimentar. Então, em alguns momentos, eles vão ter, porventura, alguma dificuldade de vitaminas. Então, o nutricionista vai verificar, vai passar, anotar para que leve ao médico, para que faça prescrição de suplementos para que a criança possa tomar, né, e se alimentar e não ficar com alguma deficiência que vai atrapalhar também. Porque em algum momento se diz, poxa, a criança não está se concentrando. Será que não é alguma falta de vitamina? O nutricionista está aí, o médico está aí para identificar e verificar se realmente é uma falta de nutrição, uma falta de suplemento que a criança precisa e que resolve super mega bem. Porque na minha equipe a gente sempre trabalha também com o nutricionista, onde ele vai avaliar e vai verificar. Olha, com aquele suplemento a gente vai analisar uma melhora significativa na atenção. E funciona, mesmo sem de fato aquela medicação. Então tem a terapia nutricional. Seria o quê? Seria aquela criança onde ela vai ser exposta à questão de alimentos, por exemplo, que ela tem uma seletividade. Então, não é que ela vai pegar o feijão e enfiar na boca da criança. Não. O nutricionista vai apresentar o feijãozinho em desenho, vai fazer o feijãozinho na massinha de modelar, e ele vai levar o feijão cru, depois ele vai levar o feijão e vai aproximando. Existem tipos de feijão. Então, tem um nutricionista também que vai ajudar essa questão da seletividade alimentar. O psicólogo que vai trabalhar as questões emocionais, comportamentais e sociais relacionadas ao autismo, como ansiedade, dificuldade de comunicação, interação social, problemas de comportamento. Ele pode fornecer uma terapia cognitivo-comportamental, que é diferente da aba, tá bom? Então, ele vai. Não tem uma especialização, Rebeca, não tem curso nenhum, eu não vou poder ajudar aquela criança. A gente se entender-se que a criança vai se fazer bom uso da terapia cognitivo-comportamental, ela pode ser, sim, atender aquela criança, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com habilidades sociais. A criança que não dá oi, a criança que não dá bom dia. A família chega e traz as queixas para a gente. A gente vai fazer a avaliação e perceber quais são as habilidades que aquela criança precisa. Mas a gente precisa também ouvir a família, quais são as queixas que aquela família traz. E a gente também vai trabalhar com base na queixa que aquela família traz. É a escuta ativa, né, do psicólogo que possa agregar esse trabalho que a gente realiza. Tem o fonoaudiólogo, onde ele vai trabalhar as habilidades de comunicação, fala, linguagem de comunicação, que não é só a criança falar, existem formas da criança se comunicar também. Então, tem outros tipos de comunicação, crianças que são não verbais, realmente foi feito todas as atividades, foi feito todos os exames, a criança está muito tempo em intervenção, eu vou deixar essa criança sem conseguir se comunicar? Não, eu vou fazer uma comunicação alternativa com ela. E o fonoaudiólogo vai ajudar nesse sentido, porque a criança precisa se comunicar. Nessa semana foi mostrado também nas redes sociais a família que tatuou um alfabeto, se eu não me engano, no braço para que o filho dissesse o que ele quer. Ele está se comunicando. Não da forma que a gente espera, mas ele está se comunicando, o que é importante. Então, tem um terapeuta ocupacional que ele pode ajudar o paciente a desenvolver habilidades de motora fina e grossa, coordenação, habilidades de autoajuda, também atividades de vida diária, onde o terapeuta vai auxiliar o AT para trabalhar essas atividades de vida diária em casa e na escola. Ele pode trabalhar o paciente com jogos e outras atividades também, mas para que ele consiga aprender e desenvolver aquelas habilidades. Tem o fisioterapeuta, que é importante também para funções motoras daquela criança. A criança não tem equilíbrio, a criança cai, a criança acaba sendo excluída porque ela não consegue correr atrás de uma bola, ela não consegue ir, não escorrega, então ela deixa de participar de uma festinha, por exemplo. A mãe fica receosa, ele fica com medo, então o papel do fisioterapeuta é muito importante também.
Tem o pedagogo, como eu disse, então o pedagogo vai trabalhar as questões educacionais, como tendências curriculares, planejamento de atividades, estratégias de ensino. Pode ajudar também no plano educacional personalizado, que a escola tem por obrigação fazer para aquela criança, porque não é só inserir a criança na escola, a criança precisa, de fato, ser incluída naquela escola. Então, o pedagogo é fundamental para que possa nos ajudar e dizer como é que está. Então, a reunião escolar a gente faz também, tá? A gente faz a reunião escolar para que o pedagogo, para que a coordenadora, a orientadora, a psicóloga escolar possa nos dizer como é que funciona essa criança na escola. Tem o psicomotricista, que vai trabalhar também habilidades motoras, sociais, emocionais, autonomia, trabalhar também com música, pode ser que trabalhe com música, se aquela criança gosta muito de música, então ele vai fazer atividade de pular, pular com o pé só, saltar, pular corda. Então, tudo isso é uma habilidade que o psicomotricista vai ajudar. Temos um musicoterapeuta, que nem sempre os planos de saúde cobrem, que ele tem uma ferramenta eficaz, porque tem efeitos profundos nessas habilidades para criança com autismo. A gente percebe que, trazendo a questão da ludicidade, da música, a gente tem muitos efeitos positivos no andamento daquele processo com a criança. Então, a criança entra na sala, a gente já coloca uma musiquinha, sem estresse, para que a criança possa melhorar os sentimentos, ou se a criança está um pouco mais cabisbaixa, o musicoterapeuta já dá essa ajuda, esse gás. Então, ele percebeu na aula dele, na sessão dele, que utilizar, ele tem uma alta habilidade com violão. Eu vou ter como saber isso? Não. O musicoterapeuta vai perceber com flauta, então a gente vai utilizar daquela ferramenta na nossa terapia também, no nosso atendimento. Temos o supervisor ABA, que sou a pessoa que vos fala. Então, o supervisor, ele é analista do comportamento, ele é uma peça-chave, tá? Onde a gente vai fazer a avaliação, quando a criança entra, reavaliação de 6 meses a 1 ano. A gente vai decidir os objetivos e os comportamentos-alvos. A gente vai chancelar, né, digamos assim, o plano de intervenção. A gente vai determinar qual vai ser as estratégias e os programas que os ATs, que eu vou falar logo depois, vão trabalhar também. Então, o supervisor ele é o responsável por essa questão do plano de ensino individualizado, o acompanhamento com o AT, a gente vai fazer supervisão com o AT, a gente vai ser o responsável também por uma reunião multidisciplinar que deve acontecer pelo menos uma vez por mês, todos conversando. Além de que é importante também que a gente faça grupos. Claro que ninguém mais, meu Deus, tem 30 grupos. Eu não vou ficar olhando grupos o tempo inteiro. Mas eu atendi aquela criança, estou no carro, corre ali, manda o áudio. Gente, o atendimento hoje foi tal, tal, tal. Puxa, foi massa. Eu utilizei o tambor e deu super certo. Para que o próximo entenda o que foi que deu certo ou o que não deu e a gente possa conversar. Então, o supervisor, ele vai fazer engajar, digamos assim, a equipe a continuar a fazer esse trabalho. A gente tem o coordenador ABA, que também é um psicólogo, pode ser, ou pode ser um pedagogo, que ele tenha uma pós-graduação concluída preferencialmente, mas pode ser em andamento, em análise do comportamento. Ele vai, digamos assim, gerir a equipe para o supervisor, porque o supervisor ele tem em alguns momentos, 30, 40, e não é só aquela criança. Tem os pais daquela criança, tem a escola daquela criança, tem o psiquiatra, tem o neuropediatra daquela criança, para que a gente possa trabalhar. Então, a avaliação não é só sentar e fazer um papel. A gente tem protocolos que são extensos para que a gente possa preencher. Então, a gente tem um coordenador que vai nos ajudar. Ela vai fazer uma interlocução entre a equipe. Então, eu digo para o meu coordenador, a gente precisa marcar uma reunião tal dia. Ele marca a reunião, ele chama a equipe, ele pode, em alguns momentos, na escola também. Então, o supervisor não tem tempo, aconteceu uma emergência na escola. Eu vou deixar para a semana que vem? Não, eu vou na escola. A criança está tendo crise na escola, como aconteceu com um paciente meu. Ele estava tendo, em casa, estava super controlado, no atendimento na clínica estava super controlado, mas na escola ele desregulava. Era sempre assim. Em algum momento, ele desregulava na escola. O que é que eu vou fazer? Eu preciso ir lá. Se eu não conseguisse, o coordenador iria, para que a gente observasse de fato ali
como é aquele comportamento, o que é que acontece. Então, nesse caso, por exemplo, chegando na escola, eu percebi que o comportamento daquela criança ela era reforçado pela professora. Pela professora não, minto, pela assistente da direção. Então, no momento que ele começava a xingar e desregulava, e que ele tinha também comorbidade com TOD, então ele desregulava, xingava todo mundo, quebrava tudo, pedia um abraço, ela abaixava e abraçava ele. Rebeca, eu vou deixar aquela criança ali isolada, chorando sozinha? Não. Mas no momento em que eu abracei ela, naquele momento exato, eu estou validando aquele comportamento. Então, estou dizendo, legal, você fez bem, eu estou aqui te abraçando. Então, o que é que eu vou fazer naquele momento? A gente pede, não está certo esse comportamento, se desculpe, não está certo, é repetitivo, é cansativo, mas a gente precisa entender que a criança tem um cognitivo preservado, tá bom? Então, criança que não tem um cognitivo preservado, eu não vou me comunicar dessa forma. Mas, para que a criança perceber que aquele comportamento não é adequado, ela vai entrar em uma crise, então a gente ficou repetindo, repetindo, a criança se acalmou, pediu desculpa, parou aquele comportamento, não entrou de fato em uma crise, então a gente conseguiu perceber que nem sempre era uma crise que ele tinha na escola. Depois disso, quer abraçar fulana de tal, abrace ele. Então, é importante também a visão do coordenador que possa nos ajudar nesse momento, que pode ser que eu esteja fazendo uma avaliação e eu não possa ir. Então, o coordenador, ele dá esse auxílio também nesse sentido. Então, ele vai ajudar também na questão com a família. A orientação parental é feita pelo supervisor, onde ele vai fazer geralmente uma vez por mês a orientação parental, porque multidisciplinar, mas também a família está ali envolvida. A família precisa, de fato, também participar, porque não é só o terapeuta que vai fazer o trabalho. A gente faz o trabalho e em casa a gente faz. Então, a gente precisa também da orientação parental, orientação familiar. Tem um AT, que é aquela pessoa que vai aplicar os programas, falando superficialmente, aplicar os programas definidos lá no plano de intervenção que eu falei, mediando a socialização. Então, o que ele vai fazer na escola, Rebeca? Ele vai aplicar os programas, se conseguir, aplicar a questão de atividade de vida diária, a criança a independência de abrir a mochila, de pegar o lanche, mediar a socialização, a independência, a autonomia. Então, o AT na escola, em casa também é importante. Nem sempre é uma questão, a escola vai liberar esse AT, né? Porque, por exemplo, o AT, R$ 1.000, a escola daquela criança foi 300. A diretora da escola vai querer pagar um AT de R$ 1.000? Não vai. Então, ela vai tentar verificar se é possível, qual o nível de suporte. Então, vai ter uma resistência, porque ela não tem dinheiro, né? Para que, de fato, tenha um AT para cada criança, uma ADI, como algumas escolas chamam, para cada criança. Então, quando não consegue esse acordo com a escola, que a escola deveria oferecer, se tiver um plano de saúde, o plano de saúde libera o AT na escola ou em casa, ou só na escola, ou só em casa. Então, o plano de saúde pode custear também esse tratamento, pagar o supervisor, pagar o coordenador, pagar o AT, tá bom? Então, é importante que essa equipe ela seja parceira, mantenha contato frequente, como eu disse, fale com a família, coloque nos grupos, participe da reunião multidisciplinar, que isso é muito importante. Agora, os benefícios realmente com autismo da equipe multidisciplinar realmente é verdadeira? Realmente precisa? É eficaz? Os benefícios, gente, são inúmeros. Como eu já falei para vocês, já deve ter ficado bem claro. Tanto para os pacientes quanto para os familiares. A gente precisa que uma equipe multidisciplinar esteja cada uma ali no seu quadrado mais junto, trabalhando para o desenvolvimento daquela criança. Então, vai beneficiar o paciente, a família e o terapeuta, porque a gente vai aprender e o nosso trabalho vai ficar mais forte. A gente vai ter o grupo, a gente vai ter o supervisor, vai ter o coordenador para nos ajudar e nos apoiar também no andamento desse processo. Então, os benefícios são da própria equipe, como eu acabei de dizer, visto que os profissionais conseguem ter melhores resultados. Com certeza, a gente tem uma equipe, de fato, engajada, comprometida, e que tenha estudado para aquilo, né? Tenha se certificado, se dedicado a entender aquilo,
faz um efeito gigantesco para aquela criança. Então, é comprovado que essa equipe multidisciplinar não é à toa que foi criada uma lei nova que possibilita essa equipe multidisciplinar para o autismo. Então, além disso, como eu disse anteriormente, o envolvimento dos pais é extremamente importante. Porque não adianta eu explicar para aquela criança que ela vai precisar guardar os brinquedos depois da sessão, se quando chega em casa a mãe deixar tudo espalhado, o pai deixar tudo espalhado. Mas pode ser que eles não façam por mal, pode ser uma falta de orientação. Como eu estava fazendo a orientação segunda-feira de uma família, onde eu fui dizendo para ela o que ela poderia fazer. Ela, mas eu tentei isso tudo, não é por mal. A gente sabe que não é por mal. A gente sabe que tentou, mas a gente precisa continuar tentando. Assim como na sessão. A criança não faz aquela estimulação, ela não faz aquela o que precisa, né, para aquela sessão. Eu vou desistir, sentar na cadeira, dizer, tanto tá bom, tanto faz. Não, eu vou continuar me dedicando para que de fato aquela criança consiga atingir aquele objetivo. Então, nem que seja pelo menos uma vez, duas vezes, a criança precisa conseguir. Então, uma questão da aba, aquela criança ela pode conseguir sozinha, ela pode conseguir com um suporte um pouco intermediário, ou ela pode conseguir com suporte total, tá bom? Então, ela precisa de fato conseguir. Eu sei que aquela criança não vai conseguir pegar uma linha e colocar no buraquinho sozinha. A gente fez o modelo, sua vez. Não conseguiu, a gente ajuda. Ou então a gente diz, ó, alinha no buraquinho. Pode ser que ela consiga. Ponto. Nível 2, né? Não nível 2 de suporte, tá bom? Na questão de avaliação. Então, conseguiu com ajuda intermediária. Ou então a criança não conseguiu de jeito nenhum. A gente pega e ela consegue. Parabéns, muito bem, e faz a dança, faz lá o que for para engajar aquela criança. Então, é importante que a gente não desista em casa da mesma forma. Em casa ela também não pode desistir. Se a criança não consegue pegar uma colher sozinha, eu não vou deixar para lá, porque vai sujar. Criança é lavável. Eu sou mãe, eu sei que tem hora que quando tá saindo de casa, eu não quero voltar para trocar aquela roupa. Eu vou dar duas respiradas. Mas a criança é lavável, gente, eu não tenho o que fazer. Sujou, lava de novo. O que é que eu vou fazer? Eu vou me atrasar, eu preciso acordar mais cedo. Se eu tenho medo de me atrasar para o trabalho, o que é que eu vou fazer? Se eu cheguei atrasada, eu vou sair mais cedo. Com o filho é da mesma forma. Eu coloquei aquela criança no mundo, eu adotei aquela criança veio para o seu seio familiar. Eu preciso trabalhar para aquela criança, tá bom? Então, o ambiente da avaliação, muitas vezes, né, a gente está num set terapêutico, a criança pode ter diferentes reações. Comigo, por exemplo, a criança pode fazer tudo, mas em casa a criança não faz nada. Eu preciso que a família, se eu for me basear no momento da anamnese, onde a mãe fala que a criança não faz nada, eu vou colocar que a criança é totalmente dependente de atividades de vida diária. Eu preciso observar, depois da anamnese, na minha avaliação, se realmente aquela criança não consegue fazer. Então, o ambiente da avaliação, ela pode ter reações diferentes e comportamentos diferentes em casa também. Então, a gente precisa ter essa comunicação com a família. A colaboração interprofissional, utilizando a abordagem multidisciplinar, ela pode ser, como eu disse, extremamente importante para cuidados positivos, tá? E educacionais também, porque vi ali nas perguntas que todo mundo fica bem preocupado com relação à escola. E agora, na sala de aula, meu Deus, socorro! Geralmente, né? Mas no meu caso, eu me comunico com os professores também. Pode ser que eu não responda na mesma hora, mas eu sempre respondo. Os professores, quando participam da minha supervisão, onde eles dizem, Rebeca, eu tô com dificuldade X, tô com dificuldade Y. A gente precisa apoiar, porque, gente, eu tenho um filho, eu tenho dois filhos. O professor tem 20 alunos, 25 alunos, às vezes com 5, 6 crianças com diagnóstico e sem diagnóstico na sala. Então, a gente tendo uma equipe multidisciplinar que converse mesmo com aquele professor, vai ajudar muito, porque tem professor que não sabe nem onde a criança faz terapia, não sabe nem se a criança faz terapia, não sabe nada, não tem um relatório, não tem nada. Como é que aquela professora vai trabalhar? Se ela não sabe nem o nível de suporte daquela criança, ela não sabe quais as terapias que aquela criança faz. Então, é importante. Tendo as vantagens, como já disse anteriormente, são de áreas diversas. É importante que a gente entenda que a gente vai ter ganhos com essa equipe multidisciplinar.
tanto na escola, como na terapia, quanto em casa, quanto na festinha, quanto na casa dos avós. A gente vai ter um suporte maior à família, onde a gente vai ter vários profissionais falando, cuidando, orientando, observando. A gente vai ter o maior suporte aos profissionais, onde a gente vai poder ali, ó, se apoiar um ao outro, dando suporte, trocando dúvidas, né? Então, eu vou dizer, ó, eu tô com dificuldade. A comunicação, se é o que mesmo? Eu não sei, porque eu não sou fonoaudiólogo, né? Então, o quê? Tem o quê? É um papel? É uma carteirinha? É com um tablet? Quando é que chega no tablet? Eu preciso da ajuda do profissional de fonoaudiologia. E ele, por sua vez, vai precisar também do TO para que possa dizer sobre questão de sensoriais. A criança não usa abafador, o TO precisa conversar, o fono indicou, o psicólogo precisa trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar junto. Então, a gente vai ter os benefícios, né? Tanto para a família quanto para os profissionais também. A gente vai ter uma efetivação na intervenção. Ela não vai se limitar somente à fala. Eu quero que a criança fale, a mãe só leva no fono. Não adianta. A gente, como eu falei no início, a fala é a cereja do bolo. A gente precisa que a criança aprenda outras habilidades antes da fala. Então, ela vai ter ganhos globais no desenvolvimento dela, que vai estar todo mundo bem alinhado, os profissionais na mesma direção. É importante também que, eu não vou fazer o que o supervisor falou, não. Eu não acho que deve fazer, mas ele é o responsável pelo caso. Se você não concorda, você precisa marcar uma reunião para que ele possa te explicar. Vocês vão trocar, porque ele pode estar errado, eu sou um ser humano. Vocês vão trocar e perceber, poxa, não está dando, vamos dar um passo atrás para aquela criança aprender uma outra habilidade primeiro, e depois a criança a gente vai dar um passo, dois pés para frente, digamos assim. Então, treinar habilidades em contextos diversos é fundamental. Então, a criança precisa treinar na escola, treinar em casa, treinar na festinha, para que tenha ganhos de fato, como a gente espera. Então, a equipe multidisciplinar no autismo, ela vai melhorar muito os comportamentos, as questões comportamentais na escola, em casa, na terapia. Ela vai melhorar os pontos fortes. A gente vai perceber quais são as habilidades que aquela criança tem. Então, aquela criança, ela, nossa, toca muito bem violão. A mãe não tem violão em casa, não tinha como adivinhar. Aquela criança passa a falar inglês na escola, a professora fica desesperada. Meu Deus, o menino está falando inglês e agora? A gente precisa ter equipe para que possa orientar essa professora também. Então, a gente vai ter os comportamentos, mediar comportamentos em excesso, né? Comportamentos disruptivos, bater a cabeça, bater no outro coleguinha, morder o coleguinha. Então, a equipe multidisciplinar vai se conversar para que a gente possa, pautada na ciência do comportamento, determinar qual vai ser as intervenções adequadas para aquela criança, porque é individual. Então, como no autismo, os déficits e os excessos comportamentais eles podem ter a natureza diversa. É importante que façam parte da equipe multidisciplinar, né? Vários profissionais que atuem em áreas variadas desse comportamento, porque a criança pode apresentar diversas questões. Então, a gente vai ter a busca pelo diagnóstico com neurologista, com psiquiatra, vai ter psicólogo, vai ter neuropsicólogo envolvido, vai ter fono envolvido, outros profissionais. Essa diversidade vai garantir os objetivos que a gente vai traçar para aquela criança. Então, sendo assim, nada melhor que a equipe que esteja alinhada, né, atuando de maneira coerente e coesa para garantir o sucesso na intervenção. A equipe também, como eu disse, é multidisciplinar. Na questão, só falando do governo, né? Paulista, ela sancionou um projeto que autoriza a criação de centros de referência e atendimento especializado a crianças com TEA, como a questão do Rio de Janeiro também, ou, minto, Rio Grande do Sul, Bahia e o Amapá. Então, a equipe multidisciplinar já está lá trabalhando, né, nesses equipamentos para, de fato, colaborar para aquela saúde pública, né? Então, vai ter profissionais de fono, pediatra, fisioterapia, psicologia e neurologia. Rebeca, mas fisioterapia não tem, terapia ocupacional não tem. A gente vai continuar na luta para que seja levado tudo,
tudo que a criança precisa, né, de fato, para que ela consiga se desenvolver. Então, por hora, para aquelas crianças que não têm, já tem os projetos de lei, né, que criou essa questão de centro de referência para atendimento com crianças no SUS, tá bom? Que eu falei muito de a questão de plano de saúde, mas tem essa questão também. É uma iniciativa importante, né, que vai facilitar a questão do acesso a esses espaços que muitas crianças não têm, infelizmente, em algumas classes sociais, elas não têm essa oportunidade de se desenvolver. Então, é importante iniciativas assim para que possa ajudar na questão do tratamento, tá bom? Essa questão aqui da avaliação multidisciplinar, já falei com vocês que elas são de diferentes áreas de saúde. A gente pede que essa avaliação e essa intervenção ela comece em torno de 6 a 18 meses de equipe multidisciplinar, que é onde normalmente as manifestações do autismo elas se tornam mais frequentes. Então, a avaliação é importante, esse rastreio é importante, mesmo que seja clínico, para que a gente chegue a um diagnóstico precoce. Então, chegou uma criança para você, para intervenção precoce, a criança não tem diagnóstico de TEA, não, veio só para mim como um psicopedagogo. Eu preciso fazer um rastreio, eu preciso avaliar, eu preciso fazer uma orientação parental para que aquela família perceba que ela precisa de um diagnóstico, que ela precisa buscar um profissional, um médico, para que de fato chegue a um diagnóstico daquela criança. Sabe? A criança chega com TDAH, é TDAH, mas será que realmente é só um TDAH? Será que não, o TDAH não é uma comorbidade da questão do autismo? Então, a gente precisa dessa intervenção precoce, tá bom? Identificar precocemente o autismo, não ter medo de falar com a família, a gente pode falar com respeito, mas o medo a gente não pode ter, porque é uma vida, tá bom? Então, as crianças com autismo, elas podem apresentar sintomas e desafios diferentes intelectuais, transtornos de ansiedade, questões sensoriais, ela pode chegar para vocês em vários momentos, mas é importante que a gente, de fato, faça essa identificação. O trabalho, ele é contínuo, não vai parar aí. A gente precisa continuar dando apoio a essa criança, dando apoio à família, à equipe multidisciplinar, preparada para avaliar e reavaliar aquela criança, tá certo? Compreendendo melhor as necessidades, as características daquela criança. Em resumo, a avaliação multidisciplinar no autismo é uma abordagem abrangente. Ela é colaborativa, que desempenha um papel essencial no diagnóstico, intervenção, monitoramento do transtorno do espectro autismo, tá certo? Então, é fundamental que todo mundo, cuidador, profissional, ela se engaje e entenda essa importância da equipe multidisciplinar, que foi o motivo que a gente fez esse simpósio, para que todo mundo entenda que a equipe multidisciplinar junta, trabalhando em prol da avaliação e da capacitação daquela criança. Aqui tem as referências que depois vocês vão receber com os slides e vão poder avaliar e acompanhar melhor, tá bom? Aqui é meu nome, Rebeca, o meu e-mail pessoal, o telefone também. Caso vocês queiram entrar em contato para supervisão, tirar dúvida, palestra, vocês podem entrar em contato comigo, onde também no Instagram eu faço alguns vídeos também com vocês para ajudar, né, vocês nesse sentido, tá bom? Então, vou tirar aqui e fico disponível para as perguntas. Eu sei que eu falei muito, que eu gosto muito de falar, mas eu vou tentar ver se consigo responder pelo menos algumas perguntas para não atrapalhar a próxima, né, palestrante que vai vir aqui. Foi ótimo, foi maravilhoso, viu? Parabéns. Obrigada. Vamos ver aqui as perguntas. Não tem, ficaram aquelas perguntas que fizeram a mim. É. Não A teve importância do pergunta. psicopedagogo, né? Que é importante, É, de fato, que ele faça a avaliação, para que inicie a intervenção, para fazer o diagnóstico, de fato, se aquela criança é um TDAH, é dislexia, é uma descalculia, ou realmente é a questão do autismo. É extremamente importante, porque aquela criança ela pode sofrer bullying, por exemplo, por não conseguir falar, ela vai adquirir a questão da leitura, da escrita mais tardiamente. Então, o psicopedagogo vai ajudar nesse sentido também de auxiliar a família, a escola e a toda a equipe multidisciplinar. pronto. Nídia quer falar alguma coisa, não é, Nídia? Nídia mostrou a mãozinha.
Pode abrir o microfone, se não quiser abrir a câmera. Entendeu? Pode ser só o microfone se quiserem. Ou coloca no chat a pergunta. Pode ter sido errado. É. É porque a sua palestra você detalhou bastante. Eu acho que ficou bem claro tudo que você falou. É, Aí ficaram sem palavras, tá vendo? maravilha. Eu acho que é isso. Mas se surgirem depois, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? E, Que ó, aí eu vou excelente, perfeito, tá vendo aí, ó? ajudar. Todo mundo adorou. Aí ficaram sem Maravilha. palavras. Pronto. Pronto, muito obrigada, viu?